Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mais Podcast, o seu guia de empreendedorismo e networking da web. Hoje, no episódio 13, nós temos aqui um Power Team que promete abalar não só a minha, mas a sua vida e a sua comunidade. Temos aqui membros de áreas de construção civil, condomínio e direito trabalhista, tudo, para poder te ajudar a ter um insight melhor em como navegar por essa dificuldade que é empreender aqui no Brasil. Hoje a gente vai mergulhar em algumas histórias fascinantes de conexões empresariais de sucesso. Então, se você está em busca de insights, dicas e, por que não, até talvez uma referência para se chamar de sua, aqui seja o seu lugar. Fique ligado, então. Para falar dos nossos convidados, hoje nós temos 4 mestres do networking aqui, e para você ver se você conhece, se você se identifica com cada um deles, ó, o nosso primeiro convidado é bacharel em arquitetura e urbanismo pela FAUS. Se formou no ano de 2000. Vou te falar que o ano engana, porque ele tem um corpinho de 18 e corre no futebol como se tivesse 15, então é uma coisa assustadora. Ele é pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Unisanta e, pasme, já são mais de 25 anos trabalhando em obras, construção e reformas residenciais e comerciais. Ele hoje é CEO da Prime Reformas, fundada em 2008. No dia 10 de outubro completou 15 anos agora, olha só. Ele já realizou mais de 600 obras, inclusive obras do Irmãos à Obra, foi ele que fez. Esse cara aqui fez tudo, até mesmo Minha Casa Minha Vida, fez o programa do Luciano Huck. Esse cara construiu qualquer coisa, tirando os projetos da Odebrecht, tudo foi dele. Muitos cases de sucesso, inclusive aqui da cidade, foram dele, como por exemplo Padrela, Rara Cosméticos, Belióticas e inúmeras outras obras residenciais e condomínios. Em específico, o maior destaque, o Aquaplay, com mais de 180 imóveis reformados. Agora você já sabe, mas se ainda está na dúvida, receba Marcos Vinícius Correia! Olá pessoal, mais uma vez obrigado, Bad, obrigado a todos aí, mais uma vez pela oportunidade. Estamos aqui hoje para falar mais uma vez de obra, de reforma, tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes aí, né? E quem tiver especialmente dúvidas sobre a questão hoje do tema barulho em obra, fique atento aí que a gente vai falar bastante sobre isso. Mais uma vez, valeu. É isso, então, ó, fica ligado que qualquer dúvida, qualquer dica, qualquer reclamação, qualquer ajuda sobre construção é com esse cara aqui. Aliás, ele é conhecido entre nós como presidente, então você imagina o nível, assim, tá acima de Lula e Dilma. É um negócio diferente. O nosso segundo convidado, aliás, esse já recusou uma cadeira no STF, pra se ter uma ideia. Ele é brasileiro, casado, nascido em Uberaba, Minas Gerais, se mudou pro Rio de Janeiro quando criança, mas na realidade ele sempre foi santista de coração. E aí ele veio pra cá justamente para fazer com que as coisas ornassem. Na adolescência, no Rio de Janeiro, conheceu o mundo jurídico, ao trabalhar como office boy em um escritório de advocacia. E aí, rapaz, não tem o que fazer. Sabe quando é amor à primeira vista? Tomou gosto pelo direito, o direito tomou gosto por ele. Ele cursou a faculdade de Direito, aliás, aqui em Santos, na Universidade de Santa Cecília, de 2008 a 2012. E durante a faculdade fez estágio com Sérgio Moro, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Joaquim Barbosa, ele que ensinou, inclusive, essas feras a poderem atuar. Em 2016, cansado já dessa vida de mentoria, ele resolveu fundar o melhor escritório de advocacia da Baixada. Para você que não conhece, é a Raia e Oliveira Sociedade de Advogados, junto com outro mestre, que até hoje, infelizmente, não apareceu aqui, o Dr. Wilson Raia de Carvalho. Desde o início, esse escritório primou por algumas coisas em específico, principalmente, concentrar esforços na área trabalhista e civil, se dedicando a lidar com casos simples e desafios jurídicos complexos, demonstrando um compromisso com excelência em todos os aspectos da atuação do direito. Agora também ficou fácil, mas se ainda está na dúvida, receba Jefferson Douglas de Oliveira! Bom dia, Badiali, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui novamente, obrigado pelo convite, espero poder falar e contribuir um pouquinho com vocês sobre o direito do trabalho, explicar um pouquinho sobre a relação trabalhista, requisitos, e se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, pode mandar aí que a gente puder, vamos ajudar a esclarecer para vocês, tá bom? Bom dia.
Ó, então já temos aqui construção, temos direito. Agora, para você que tem uma casa e gostaria de deixar mais bonita, nós temos a musa dos móveis planejados do estado de São Paulo. Ela que foi eleita Miss Móvel Planejado em 2022 e agora disputa o seu título. Para você ter uma ideia, ela é responsável hoje não só por essa área, porque eu acho que já mudou, pela compatibilização de processos e também pelo pós-venda ou venda ou por tudo que remete a relacionamento na ALP Planejados, uma empresa familiar nascida em Santos, na qual se dedica e se une à criatividade, à competência. Ela faz o seu projeto se tornar realidade, valorizando suas vitórias como se fossem as próprias conquistas dela. Eu estou falando dela, Luanda Oliveira! Bom dia a todos, bom dia ouvintes. Estamos aqui mais uma vez nesse podcast, agradeço o convite. O que vocês tiverem de perguntas, dúvidas sobre imóveis planejados, podem mandar suas perguntas que a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível. Agora nós temos justamente a quarta pessoa. E ele, vou te falar que é tão famoso, mas tão famoso, que está entre o Whindersson Nunes, Anitta e Neymar aqui na Baixada Santista. Ele é formado em Relações Internacionais pela Fundação Lusíada em 2001 e em Administração de Condomínios com ênfase em sindicância profissional pela Escola Paulista de Direito em 2016. Nós já comentamos no último podcast o quão importante é ser formado e poder estudar, ter uma boa base para desempenhar o que ele desempenha. Em 2017, um aninho depois, ele fundou a RS Assessoria Condominial, que atualmente está voltada não somente à sindicância, mas também outras vertentes como planificação condominial, assessoria condominial, auditoria e condução de assembleias. E pasme, um ano depois, ele já foi eleito síndico revelação da Baixada Santista pela Confederação Nacional de Síndicos. Só ele e Neymar ganharam o prêmio de revelação. E agora o Bellingham. Mas assim, é um nível muito, muito rarefeito. Obviamente, recebam o maior síndico profissional da Baixada, Rodrigo Salgado. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui novamente, fazer parte desse Power Team, onde a gente vai estar exemplificando todos os pontos de barulhos, obras, a parte de direito trabalhista, falar um pouco também da como proceder dentro de um condomínio na instalação de imóveis planejados. Estaremos aqui exemplificando e dando todo o feedback necessário para vocês, para que a gente possa ter uma ação harmônica dentro dos condomínios. Você percebeu? Mais um pouquinho ele rouba o meu emprego do Galvão Bueno. Você percebeu como ele fala, bem? Esse cara aqui é diferente. Bom, em nosso grupo de network a gente tem um lema: juntos somos mais. E pra gente poder ser mais, eu preciso também de você. Na verdade, nós precisamos de você. Aproveite o seguinte, ó, o nosso canal do YouTube agora está aberto gratuitamente para você. Então, por favor, se inscreva, clica no sininho para ativar a notificação. E além disso, também acompanhe os nossos posts pelo Instagram. É fácil, é só digitar BNI mais Santos. Lá você consegue encontrar tudo sobre networking e sobre o melhor grupo de networking da Baixada. Aí fica fácil. Hoje nós já temos aqui algumas pessoas ao vivo. Aliás, mandem perguntas. O que vocês gostariam de saber sobre a área de construção civil, sobre direito trabalhista, sobre imóveis planejados e, por que não, sindicância profissional. Hoje aqui é o local mais importante que Senai, mais forte que USP e principalmente mais bem povoado que o Olimpo, vocês estão vendo aqui. Então hoje é o seu dia e o seu lugar para ter insights e dicas do maior nível. Até porque só aqui é mais, assim fica fácil para ti. Então, vamos lá, começando aqui com algumas situações que talvez você já tenha identificado, já tenha visto, já tenha vivido. Para começar falando com você já teve alguma obra sendo feita próxima da sua casa? Talvez próxima da vizinhança? Já teve alguma dificuldade, dor de cabeça, vibração, não sei, você fala qualquer coisa que seja incômoda por causa da obra? Isso é o que muito morador da Ponta da Praia tem vivido atualmente. Dá uma olhada só. Aí a gente tem justamente um dos maiores problemas recentes do morador santista da Ponta da Praia. Aqui a gente está falando da construção do Senai. Moradores da Avenida Realberto, ali na Ponta da Praia, em Santos, estão inconformados com os reflexos da obra e o que irá acontecer justamente pela construção do novo complexo educacional do Senai. Para você que não conhece, Senai é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Segundo os moradores, barulho, trepidação, batistaca, obra, gritaria, isso tudo está sendo causado
pela obra e, detalhe, a consequência tem sido problema de saúde e prejuízo material. O síndico de um dos edifícios ali próximos revela que não há como suportar o barulho. Ele diz até o seguinte, ó, abre aspas, o batistaca é contínuo, não respeita a paralisação obrigatória de 20 minutos e ultrapassa os momentos de silêncio nas primeiras horas da manhã e da tarde. Tem gente que já está com problemas de saúde. Já falamos com todo mundo, até com a ouvidoria de Santos, e ninguém toma providência. Uma moradora, inclusive de outro condomínio, acabou reclamando também a mesma coisa. Ela acabou citando que é insuportável e que tem portas no apartamento dela que já estão desalinhadas. E imagina isso. Óbvio que é pro bem maior, a gente sabe que essa é uma construção que vai impactar muito a nossa realidade, a nossa comunidade, mas claramente o pessoal que tá ali da região tá sofrendo muito. Marquinhos, você que é um mestre, não só na área de obras, mas também na área de networking, me ajuda um pouquinho. É comum, porque assim, algumas pessoas dizem que isso daí é aquele custo da evolução. Você vai precisar fazer obra, vai ter que sofrer. Agora, pelo que eles falam aqui, já é um pouquinho demais. Toda obra tem que ter esse tipo de reflexo? Cara, isso é natural, né? Obra é sinônimo de barulho. Isso não tem como. Agora, tem que partir um pouco, tanto acho que do lado do construtor da empreiteira, quanto também do lado dos moradores, né? Dos vizinhos e tudo. Aquele pouco de paciência, porque não tem como. Só pra você ter uma ideia, eu vou começar a fazer uma reforma numa sala comercial no Elbor, ali na Conselheiro. O horário de trabalho agora deles é das 18 às 22. E é um prédio comercial. Porque antigamente, prédio comercial, você poderia entrar depois das 18, depois das 20 e trabalhar lá até a madrugada. Até porque é o horário inverso do horário residencial. Mas devido às reclamações de prédios residenciais próximos, essa lei ela acabou ficando cada vez mais restrita. Shopping center, por exemplo, shopping balneário, outros shoppings também, você tem que parar até às 11, 11h30. Então uma obra que de repente você duraria 30, 60 dias para fazer, você vai quase que dobrar ou triplicar o tempo de obra por conta dessas questões judiciais, né, de paralisação e tudo mais. Mas é que eu falo, ó, a questão do Senai, por ser uma obra de rua, de esquina, e se estiverem trabalhando, das 8 às 17, eu, ao meu ver, como construtor, como empreiteiro, eu não vejo outra alternativa. Porque assim, quanto mais rápido fizer, menos tempo também vai ter esse período de barulho, que é o barulho estridente da batistaca e tudo mais. Então as pessoas talvez acho que tem que ter um pouco mais de paciência nesse sentido. É claro que afeta, né? Quem está em casa, quem trabalha home office hoje em dia, principalmente depois da pandemia, nossa, isso aí mudou bastante, né? Tem gente que às vezes está num apartamento que está reformando um imóvel, e o cara bate lá, poxa, mas não dá para fazer menos barulho, cara? Não dá, né? É melhor você aguentar mais uma semana aqui de um barulho estridente, mais forte, mas numa frequência maior, do que ficar nesse período de um mês aqui, as pessoas batendo na sua cabeça. Então acho que tem que ter um comum acordo entre as partes aí. E diz uma coisa, eu vi aqui até um dos síndicos colocando uma menção sobre paralisação obrigatória de 20 minutos. Tem alguma regra que deva seguir? Ou tipo, marreta tudo, vambora, vamos resolver? Ó, com relação a essa parte do batistaca, eu vou ser honesto com você, eu desconheço essa questão dessa paralisação de 20 minutos. O horário que eu sei pela legislação, tem o número de decibéis, tá, o horário que é a partir na parte da noite, quando algumas obras conseguem algumas liberações para executar, mas essa paralisação durante o dia, das 8 às 17, para mim ela é uma norma comum. Em obras maiores eu nunca tive esse problema, não. E não tem nenhum tipo de legislação ou regra que tem de ser cumprida. Começou a obra dentro do horário, óbvio. Eu acho que todo mundo vai procurar seus direitos, né? O que tá abalando. De repente, uma obra desse porte, como a outra moradora comentou do outro apartamento, que as portas estão desalinhadas, tudo. Isso tem que ser uma vistoria, fazer uma perícia, para depois quem fez a construção arcar com esses prejuízos e tudo mais, né? Isso é documentado e vistoriado depois. Mas não existe, pelo menos ao meu ver, alguma legislação que vá proibir eles de executarem alguma coisa assim ou não. Você tem total liberdade para isso. Acredito que sim. E Rodrigão, eu sei que você já tá coçando para falar, por isso que eu vou passar para você. Num caso desse, num condomínio, ali não é um condomínio, óbvio, a gente tá falando de terreno paralelo, né? Então é uma coisa um pouco diferente. Mas se fosse no condomínio, na minha unidade, por exemplo, eu quero fazer obra. E aí, começa às 8, pô, 8 já pode. Vou até às 17, 18, 17, 18 já pode. Posso derrubar tudo que eu puder ali. Então, nesse caso, depois da fala do Marcos, eu tenho algumas dúvidas, óbvio, né? Por ser síndico, você acabou falando da questão da vistoria. Obviamente que tem que ser feita uma vistoria anterior, para que a gente possa identificar as patologias que foram criadas depois da execução, né? Eu tive uma obra também de um grande prédio na Vila Rica,
e não houve batistaca nesse condomínio, e foi feito via vibracional, que os danos são muito menores para os condomínios no entorno. Essa tecnologia, de fato, ela, por ser de frente para o mar, ela é imprópria para esse momento ou tem que ser o batistaca tradicional? Porque isso realmente cria danos para os condomínios e nós, síndicos, sofremos muito com isso. Por quê? A questão da você ter o batistaca, você ter uma pessoa responsável, é um jogo de empurra-empurra, que acaba caindo num departamento jurídico, etc e tal, mas nunca fica naquela, ninguém fez a vistoria anterior ou fez a vistoria posterior, minha porta empenou, mas será que a porta já não estava empenada? Ou seja, sempre tem um jogo de empurra-empurra. Na obra até entendo que o barulho, quanto mais rápido ele for estridente para uma semana, 15 dias, é melhor. Eu sempre oriento meus condôminos que haverá esse tipo de obra, esse tipo de inserção de barulho, mas as pessoas têm que ter a conivência de falar, olha, realmente vamos suportar. Só que, na verdade, é um desrespeito muito grande. E quando se trata de município, estado ou federação, tá pouco se lixando para os condomínios, entendeu? A gente tem que buscar, muitas vezes, o departamento jurídico para que a gente possa se respaldar e processos longos, muitas vezes 2, 3 anos, para você ter uma resposta. E realmente as pessoas não se encontram. Então, assim, quando você fala nessa questão, eles, sabendo que vão fazer toda essa obra faraônica e vai ter danos, não teria que ter sido feita uma vistoria preliminar dentro dos condomínios, naquele entorno? Porque, assim, é muito fácil falar que teve um problema agora e o problema... não foi ocasionado pela obra. Quem diz que não foi ocasionado pela obra? Entendeu? Se não foi feito por eles. Isso não deveria ser uma regulamentação, Marcos? Cara, isso na verdade, assim, quem vai te dar o respaldo da vistoria, quem tem que fazer isso mesmo é a construtora quando ela vai iniciar. Porque ela vai ser cobrada depois. E se ele não fez, ele não vai ter prova para falar que não foi ele que causou o dano. A questão de tipo de fundação que você vai fazer, se vai ser batistaca, se vai ser com esteira, enfim, vai depender muito de projeto. Então, assim, você não consegue definir. Primeiro você tem que fazer um estudo do solo. Então não é questão de morar perto da praia, para saber quantos andares vai ter esse prédio, para saber tipo de fundação que vai ser necessária, qual profundidade você vai ter que alcançar com a estrutura. Então não tem como você, não quero fazer batistaca. Não, se realmente for um prédio alto e tiver necessidade de fazer, ele vai ter que ser feito com batistaca. Não tem como você escolher por isso. É o projeto estrutural que vai mandar. E a questão da vistoria, como eu falei, tem que ser feita antes. Aconteceu com o nosso amigo Cléo, na casa dele, que construíram o hospital do lado da casa dele e rachou o muro, rachou o piso, mas a construtora foi lá, fez a vistoria depois e falou, não, vai arcar, vai fazer as mudanças. Claro, tem um imbróglio, um quer que troca mais coisas do que o outro que só quer repor, e aí vai uma briga que o nosso advogado aí vai falar melhor que a gente. Mas o correto qualquer imóvel que você for fazer é dar uma olhada no apartamento do lado, ou uma obra de grande porte, para já ter essa documentação, tira foto, deixa tudo preparado, lá na frente você tem uma prova, né? Se vier algum caso judicial para poder responder. Jeff, tô na dúvida, eu reclamo pro meu síndico, processo o empreiteiro e chamo você. Advogado. É isso que eu faço. Ele vai te dar a melhor saída, não tem jeito. Não, mas assim, é uma questão relevante e muito interessante porque a gente tem os dois lados. Essa questão, se vai ter dano, qual é a consequência, os dois lados podem tomar precaução. A construtora pode contratar um engenheiro e fazer um laudo de estudo até da região para ver como que estão aqueles imóveis. E o proprietário do imóvel também pode tirar uma foto, contratar um engenheiro, fazer um laudo e falar, meu apartamento está assim, eu estou percebendo que a batistaca está danificando meu apartamento, está tendo reflexo, então eu vou me precaver, elaborar um laudo aqui, ou pelo menos documentar com fotos, e se futuramente tiver consequências e danos no meu imóvel, eu tenho uma prova pré-constituída, eu tenho elementos para demonstrar que meu apartamento não estava assim. E aí fica muito mais fácil você resolver judicialmente. O amigável é muito mais fácil, é muito melhor, e assim, é interessante para os dois lados, todo mundo cede, mas nem sempre entra nesse bom senso, porque às vezes a construtora tem uma margem de lucro, ela se programa já sabendo que tem essas consequências, mas aí você imagina contando com 2, 3, 4 apartamentos, aí tu pega um prédio com 160 unidades, todo mundo quer vindicar, aí é complicado. Aí vai ter um embate judicial, não tem jeito. Mas a melhor forma é precaver antes de acontecer o negócio, que aí você consegue minimizar muito o prejuízo de cada lado, entendeu? Mas a pessoa precisa ser muito evoluída, né? Aí Vou fazer um procura um advogado, já sabe, às vezes o boca a boca, o dia a dia você percebe, não aconteceu com você, mas com o seu vizinho, com o seu amigo, seu parente já teve um caso desse. A gente já teve ação judicial nesse sentido e a gente orienta os clientes, vai estar tendo, porque normalmente
começa o transtorno de barulho, é a falta da lona que eles não colocam, é tapume que faz barulho, isso, aquilo. Então, eles já procuram um advogado para tomar essa precaução, não de danos no imóvel, mas alguma coisa de que possa acontecer, de prejuízo, de barulho, e aí a gente já orienta por completo o cliente, né? Pô, melhor. E o Marquinhos, tem alguma maneira de avaliar? Porque eu não fui tão evoluído quanto o Jefferson foi, por exemplo. Aí já aconteceu, tem lá uma rachadura na parede, uma porta desalinhada, como ela falou, uma coisa assim. Existe alguma vistoria que consiga identificar que isso aconteceu antes ou depois da obra? Tem peritos que já têm esse conhecimento de já avaliar isso. Sério? Porque ele vai num prédio, vai em outro, por exemplo. Prédios novos geralmente têm a movimentação de entre 5 e 10 anos. Consegue ver pela idade do prédio o que aconteceu. Assim, vai passar num apartamento, você tem uma rachadura no teu, você vai no de cima, você vai mantendo a mesma linha, você consegue identificar que se foi problema da obra ou não. Geralmente, obras que dão esse problema mais é a questão de muro baixo, casa de fundação, de subsolo, que a causa maior é essa. Dificilmente um apartamento alto vai ter problemas de trinca por conta do prédio vizinho. Geralmente mais é a parte do térreo, dos primeiros andares do imóvel, entendeu? Mas é o que ele está falando, se você... Acho que o morador em si... ter essa atitude de fazer já todo esse trabalho é mais difícil mesmo. Vai começar a construir, tá nem aí, né? Começou, bateu, o barulho incomodou, mas a construtora ela que vai ter que correr atrás do prejuízo se ela não fizer essa vistoria. Ele que vai ter o maior problema, que ele vai ter que provar que não fez, né? É querendo provar o do outro, mas é muito mais fácil o morador ganhar a causa do que justamente a construtora se ela não fez esse laudo inicialmente. Pô, isso é legal. Estão me perguntando aqui, estão pedindo, na verdade, para você colocar sua voz tonitruante mais próxima, assim, ó. Estou longe. Estão dizendo, olha, queremos ouvir, queremos sentir aquele arrepio assim na nuca. Eu falei, calma, é de manhã ainda, não podemos, mas já estamos fazendo. Aliás, já temos pergunta no chat, se você tiver pergunta para mandar pro Marquinhos, fica à vontade. Nós tivemos até uma enquete aqui, teremos outra, respondam também, participem lá no chat, que você pode, por que não, ter sua dúvida solucionada por essas pessoas aqui, fica mais fácil. Agora, falando de processo e não mais de construção, precisa falar de processo trabalhista. Ou melhor, do que você acha que é trabalho e seu chefe nem tanto, ou vice-versa. Dá uma olhada no que aconteceu no Santos. Desgraça pouco é bobagem pra você que é santista. Aqui a gente tem um processo que aconteceu em 2012, tá? Jogadores processaram o Santos por irregularidades trabalhistas. Você deve pensar assim, mas isso é comum. Desde a época de Tostão e Pelé isso acontecia. Mas dessa vez não foram jogadores normais, foram jogadores de eSports. Exatamente. É aqueles jogos eletrônicos, sabe? Tipo jogo de videogame, só que profissional. Esses caras processaram o Santos. Pra você ter uma ideia, um dos atletas foi de um jogo chamado Rainbow Six e o outro de um jogo chamado League of Legends. E eles entraram justamente na justiça contra não só o clube, mas também a Select, que era uma empresa que administrava a divisão de esportes do Santos Futebol Clube. Esses atletas entraram justamente na justiça pedindo, dentre outras coisas, um valor estimado de cerca de 570, quase 600 mil reais. Um deles 566, o outro cerca de 9 mil. Os autores são os jogadores Nicholas Destiny, que atua pelo Santos eSports por 6 meses em 2021, e o outro atleta é o Gabriel Roque, que defendeu o Peixe na temporada de 2020. O curioso em específico é que isso tudo foi iniciado justamente porque Santos e Select decidiram acabar com essa parceria que vinha desde 2018 por meio de um licenciamento da marca. E esse processo de rescisão estava em andamento na época, ainda em 2022. Esse processo todo aconteceu principalmente porque o jogador Destiny alegava e pedia o reconhecimento de vínculo empregatício e também a reintegração dele à organização para que ele tivesse despesas médicas bancadas pela empresa. O atleta alega ter desenvolvido um mal chamado dermatite, que é uma doença de pele, em razão de condições ruins de alojamento do time de Rainbow Six. Olha só o que foi acontecer. Na ação, o jogador relata, inclusive, que assinou um contrato de prestação de serviço com a Select para representar o Santos, mas defende que na verdade a relação não era isso, era uma relação de trabalho, pois existiam todos os requisitos previstos em lei para a caracterização de emprego. É justamente assim que eu chego em você. Primeiro, para quem é cidadão comum, afegão médio, sabe assim, eu e os outros aqui, o que seriam esses requisitos previstos em lei? E a gente já falou no último episódio da pejotização, você até comentou um pouco disso. Nesse caso, se eu fiz um contrato e eu atuo por competição, não tem muito requisito, tem?
Tem requisitos sim. Como é que funciona isso? É assim, da mesma forma que a gente já tinha falado, existem alguns casos que as pessoas criam contratos para macular um contrato de trabalho, ou seja, para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício, ele cria um mecanismo para desvirtuar isso e lá na frente aquele colaborador, aquele prestador de serviço vai entrar com uma ação judicial e vai pedir o reconhecimento do vínculo empregatício. Hoje nós temos pela legislação trabalhista 4 requisitos para você conseguir o vínculo empregatício. É a pessoalidade, ou seja, ele mesmo tem que prestar o serviço. Então, nesse caso, é a pessoa que presta o serviço. Ele não coloca um terceiro para trabalhar no lugar dele, para jogar no lugar dele. É a não eventualidade, então não é algo eventual, aí ele vai lá quando a pessoa chama. Não, ele tem um contrato, ele tem tempo ali, ele presta aquele serviço contínuo, tá? Então ele tem a habitualidade. A onerosidade, ele tem um salário, ele tem uma remuneração fixa ali combinada. E onerosidade, pessoalidade, não eventualidade e subordinação jurídica. Ele tem uma subordinação ali. De certa forma, eles devem orientar como que ele deve se postar, porque ele deve ter requisitos ali de patrocínio, de orientações de como deve ser o trabalho. Então, tem um técnico, normalmente, essas atividades dele. Então, ele tem os 4 requisitos. Ele tendo os requisitos, ele entende que aquele contrato que ele assinou, ele não é válido. E ele foi para macular os direitos trabalhistas que ele tinha. Então, ele entra judicialmente e briga pelo reconhecimento do vínculo. E, normalmente, se ele consegue provar esses 4 requisitos, ele consegue o reconhecimento do vínculo judicial. E aí começa a instaurar precedentes, uma bola de neve vai virando. E aí o Santos, obviamente, vai apresentar a defesa, vai falar que ele é autônomo, que é uma outra relação, é com a outra empresa. Esse caso específico precisa ler exatamente o que foi colocado no processo, como que era o contrato, a gente não teve acesso. Mas, normalmente, é essa relação que a gente tem de base para esses requisitos do vínculo empregatício. Mas aí, confesso que eu fico perdido, porque assim, você citou 4 requisitos que existem em praticamente todo o trabalho. Então assim, aí começa a ficar complicado, eu até pensei na hora, Uber bate os 4 para requisitos. Nem sempre. A maioria das vezes. Vamos lá, existe uma questão, uma discussão, até eu particularmente sou contra o reconhecimento de vínculo de Uber, tá? Já caiu por água, né? Mas eu tenho O STF já... Saiu uma decisão essa semana, se eu não me engano ontem, uma decisão. Exatamente. Eu preciso até ler essa decisão, porque acho que foi ontem que eu recebi, Isso. e o STF, Não que é o Supremo reconhece. Tribunal Federal, já deu uma cutucada na Justiça do Trabalho, ele afastou o reconhecimento do vínculo e deu uma cutucada na Justiça do Trabalho, tipo assim, ó, presta atenção, não manda mais esse caso, porque parece que o nosso entendimento já é em sentido contrário. O Uber, ele é obrigado a trabalhar? Obrigado? Não. Mas daí Ele ninguém trabalha quando ele quer. É. Então, tem uma eventualidade ou não? Ó, eu tô trazendo uma possibilidade só para você imaginar o que tem de discussão. Ele trabalha quando ele quer, então é uma coisa eventual ou não eventual? Se ele não quiser trabalhar o mês inteiro, ele pode? Pode. Ele pode mês que vem só trabalhar um dia, e no outro mês ele trabalha 2 dias, no outro mês ele não trabalha. Então, isso já afasta um dos requisitos. E na Justiça do Trabalho você tem que ter os 4 requisitos. Então, se você não tem esse, você afasta. Ele é subordinado ali, tem orientação jurídica, ele tem ordens a receber, ele tem que seguir. Tem quem entenda que é uma questão de sistema, que se você não trabalha, o próprio aplicativo te aplica uma punição, ele vai passar as melhores corridas para o Rodrigo. Se eu começo a recusar algumas corridas, ele vai passar as melhores corridas para o Rodrigo e vai me deixar de canto. Mas isso eu não tenho documentado. Mas quem trabalha sabe que o sistema funciona mais ou menos assim. Então já teve decisão judicial de reconhecer o vínculo porque tem essa subordinação. Entendeu? Ela não é direta, ela é indireta. Então tem alguns requisitos e cada caso é peculiar. Tem zilhões de juízes aí, cada um analisa de uma forma. E eu acho que no início a questão da Uber, você fazia um contrato de adesão, aí o contrato tinha algumas coisinhas que você conseguia pegar e trazer para um vínculo. Só que hoje eu acredito que não tenha mais isso. Então eles vão moldando de acordo com a evolução da sociedade para afastar requisitos de vínculo. Mas hoje o entendimento do STF é que não tem vínculo de aplicativo. Então, quer dizer, você falou aí, citou 4, impessoalidade. Não eventualidade. Não eventualidade. Tem que ser alguma coisa habitual. A pessoalidade, ele mesmo trabalhar e não pode colocar ninguém no lugar dele. A onerosidade, que é o salário, a remuneração que ele tem. E a não eventualidade. Subordinação jurídica. São esses 4 requisitos. Tá. Então, nesse caso, se eu contrato, por exemplo, alguém para fazer uma obra, eu contrato, sei lá, pedreiros ou empreiteiro, não importa. Eu também, depende de como for, posso ser visto como uma relação empregatícia, assim?
Então, esse ponto ele é muito interessante. Diretamente não, só para te responder diretamente não, mas teve uma evolução também nas decisões, na jurisprudência, que é o seguinte, é um famoso contrato de empreitada. Então, eu, condomínio, contratei o serviço do Marquinho para fazer um contrato de empreitada, uma obra lá no prédio, eu não vou ter vínculo direto com os funcionários dele, nem com ele. É um contrato de prestação de serviço ali atípico, não é uma relação de trabalho. Mas o que acontece? Os funcionários do Marquinho, se porventura tiver algum direito que ele entenda que o Marquinho não pagou e ele ficou 6 meses fazendo obra no prédio, ele vai tentar pedir a responsabilidade subsidiária do condomínio. O que é subsidiária? Ele vai entrar com o principal, que é o empregador dele, Marquinho não pagou, pode refletir no condomínio. Isso acontece muito de terceirizadas. Isso é normal e o Rodrigo sabe disso, tem conhecimento. Então isso acontece. Antigamente, o entendimento era que mesmo sendo empreitada, não existe essa responsabilidade. Só que tem uma orientação jurisprudencial, que é 191, que ela está mudando. Então, o condomínio, nesse caso, ele tem que adotar algumas medidas, porque mesmo sendo contrato de empreitada, hoje é possível responsabilizar o condomínio. Então tem alguma fiscalização, questão de documentação, relação da empresa, o balanço financeiro da empresa. Então tem que ter um cuidado sobre isso quando da contratação também dessas empresas para fazer esse serviço. Então a jurisprudência vem criando vários entendimentos diferentes, a situação vem se evoluindo e a Justiça do Trabalho é super protecionista ao trabalhador. Então vai sempre criando um mecanismo, entendimentos para dar uma proteção para o trabalhador. A gente teve na verdade foi uma pergunta, foi mais um desabafo, assim, a Carolina Antunes, beijo pra você, obrigado por estar participando. Ela colocou assim: já trabalhei numa empresa em que não fui registrada, aí não entrei na justiça, porque quando fui contratada sabia das condições. Ela coloca aqui um dilema que é no mínimo interessante, né? Que é entre o fio do bigode, que é entre o certo, né? O combinado entre nós dois, palavras que vale, e realmente a lei, que são duas coisas que infelizmente nem sempre andam juntas. Num caso desse, mesmo ela estando ciente, por exemplo, contratei o Marquinhos num contrato de PJ, então em teoria não é CLT. Ele sabe disso, tô te contratando por causa disso, essa função, essa daqui, beleza, não, tranquilo. Passa um tempo depois ele processa. Mesmo o fato de estarem ambos de acordo, quer dizer nada. Assim, eu costumo falar para todo mundo, existe o moral e existe o legal. Moralmente, o Marquinho poderia entrar com a ação? Pô, não, ele combinou que não, entendeu? Ele deu a palavra dele, ele olhou o fio do bigode, ele combinou. Só que legalmente, ele tem que cumprir. Não adianta você falar assim, mas ela pediu para não registrar, não é, ela queria assim. Você que tem que ter conhecimento, não é? O juiz, ele tá ali para aplicar o legal. Ele vai receber a situação, vai olhar, vai falar assim, você pode ter combinado, numa audiência ele pode sentir o emocional da pessoa, ver que ela tá falando a verdade, mas ele tem que cumprir a lei, e a lei diz que tem que registrar, então vai ter que registrar. Mesmo que assine qualquer tipo de acordo, fala, não, tô abrindo mão, eu quero ficar com PJ, esquece. Sim, ele tem direito e vai ganhar judicialmente. Trabalhei 12 anos sem registro e mal tinha um bigode ainda pra ser no fio do bigode. O negócio foi na palavra mesmo. Tá vendo? E não entrou com a ação, aí é o combinado. Aí é o que eu falo, é a moral, vai de cada um. Pô, mas eu vou te falar que, tudo bem que talvez seja uma visão um pouco apaixonada, né, minha, mas eu acho, quando você fala moral é uma coisa legal, a outra me deixa triste. Eu também acho. É a mesma coisa. A sociedade tá indo pra um caminho que não é muito bom. Eu também acho. E acho que assim, hoje tem pessoas que são oportunistas, às vezes você nem quer fazer aquilo, e aí vem alguém na sua cabeça e tenta falar, não, mas que isso, eu ganhei 200 mil numa ação minha, você não vai fazer nada, aí o cara começa a mudar, aí a própria situação dele, que era na época, hoje é um pouco diferente, aí fala, pô, eu acho que dá pra brigar, e as pessoas combinam uma coisa, a relação no início ela é uma boa relação, mas quando termina, às vezes nem sempre termina do jeito que começou. E aí as pessoas vão falar, então agora eu vou fazer isso. E aí a consequência para a empresa que não adota as medidas necessárias é grande. Eu tive um caso específico, me perdoa, Bad, de um trabalhador também, eu acho que a Justiça do Trabalho ela também, não tão diretamente ao trabalhador, mas também olha o empregador, num sentido que vê o direito de fato, e eu tive uma ação de um zelador que entrou com mundos e fundos pedindo 285 mil reais. Ou seja, esse valor quebra literalmente um condomínio e veio com tudo para cima do condomínio nesses valores. Ao entrar com a ação, obviamente que a gente tem um custo com advogado, etc e tal, e entramos com a ação e nos defendemos. Obviamente que ele colocou mundos e fundos no processo e não conseguiu provar.
boa parte do que ele tinha colocado. Houve a peritagem na questão de insalubridades, etc. e tal, no processo, também não caracterizou, e ao final, na audiência, o mesmo foi réu confesso. Ou seja, em vez de ele receber os R$285 mil, ainda pagou 1% de sucumbência. Então, assim, hoje a justiça está sendo muito mais justa do que alguns anos atrás, que era totalmente trabalhador. Então, assim, por mais que você tenha a palavra de você não fazer, e isso foi uma consequência. Este processo, se ele tivesse ganho, teria consequência de mais 2 processos. Como ele perdeu, os outros 2 processos deixou de existir. Entendeu? Porque as pessoas falaram assim, ó, se ele não conseguiu, imagine eu conseguir alguma coisa, entendeu? E souberam que ele está pagando ainda mais 1% de sucumbência sobre o valor do processo. Então, assim, a pessoa começa já a pensar se vale de fato a pena entrar ou não entrar com o processo. Hoje os condomínios ou as empresas, elas estão muito bem estruturadas juridicamente para se proteger. E é aquele negócio, acabamos de falar, né? O que você fala de o combinado e o não combinado, o que é legal. Então, assim, o que você trata diretamente com o funcionário, muitas vezes, leva uma consequência muito maior. Mas, infelizmente, temos pessoas que ficam em cima, querendo que, não, eu consegui, não sei, mundos e fundos. A pessoa conseguiu de quem? Da onde? E acaba ludibriando essas pessoas. E acaba que tendo a consequência. Na hora de pagar, não é ele que paga, quem paga é o funcionário. Mas eu acho que é muito bem postado isso daí, porque realmente hoje o trabalhista, a gente, principalmente condomínio e empresa, sofre muito com isso, porque as pessoas querem sempre se beneficiar de algo que muitas vezes não tem o direito. É o que eu vejo. Aí você tem uma ideia, a gente tava rolando uma enquete aqui. A enquete era, você já teve de buscar seus direitos trabalhistas em algum emprego? E aí, pra minha surpresa, acho que a maioria também tá comigo, tá nesse romantismo. Porque 16% colocou, estou processando até hoje. Então, preocupou. Mas 83% colocou, nunca tive problema algum. Achei bonito. Isso é bom. Quer dizer, os 16%, espero que vocês estejam na raia e Oliveira. Por favor, porque senão os a gente outros... precisa trabalhar também, Isso pessoal. Vamos mudar a diminui muito atenção. essa estatística. Aí eu vou ter que mudar de posição. Tá? Eu vou ser síndico, empreiteiro, vou montar móveis planejados. Eu vou te falar, eu fico preocupado com isso, mas é legal. Então, para vocês que estão vivendo nesse mundo, show de bola. Para os 83% na dúvida, segue Raia Oliveira, porque aí se tiver, você já sabe como resolver esse problema. E assim, só pegando o gancho por seguir a Raia Oliveira, a gente faz umas postagens no Instagram do escritório, quase que diariamente, de dicas, orientações, direitos, tudo sobre direito do trabalho. É interessante dar uma seguida lá e você conseguir ver essas postagens. Então depois acompanhe lá, você consegue ter não só dicas, mas também ser informado. É muito legal para você ter essa possibilidade. Agora, mudando um pouquinho para a área de imóvel planejado, como está a sua casa? Está como gostaria? Estamos chegando agora no final do ano, a família inteira lá, vindo, abrindo porta, armário, procurando ingrediente. Se você é um desses que deixa tudo em cima da mesa porque não tem nem armário para colocar, talvez a gente tenha a solução. Mas se você já tem algum móvel, será que você já passou por uma situação dessa daqui, ó? Dá uma olhada. Para você ter uma ideia, os móveis planejados têm sido motivo de queixa aqui em Santos. As reclamações já representam, nesse ano só, 35% do total do ano passado, isso até o meio do ano. Ou seja, o número estava realmente impressionante. Os móveis planejados realmente representam um significativo investimento. Porém, algumas coisas normalmente acabam sendo motivos de preocupação, como, por exemplo, prazo, qualidade de materiais e até mesmo venda enganosa. Agora dá uma olhada nisso, ó. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário, a Abimóvel, o Brasil é o 6º maior produtor de imóveis do mundo e responsável por mais de 8% dos móveis fabricados no planeta, o que já é um número impressionante. O crescimento acelerado, no entanto, tem aberto possibilidades para problemas. O Procon de São Paulo registrou mais de 4,5 mil reclamações contra empresas de imóvel
planejado no estado em 2022. O Procon Santos, por exemplo, registrou 34 reclamações só no ano passado. Em 2023, entre janeiro e abril, foram 12 queixas, o que é equivalente a 35%. Os principais motivos são demora na entrega e montagem dos móveis, defeitos, qualidade do material, valor da multa cobrada por desistência do contrato. A Mônica Azevedo, diretora da produção da M Ambientes, inclusive deu uma reportagem, deu uma matéria para o Diário do Litoral, dizendo o seguinte: móveis planejados são vistos como um investimento, pois agregam valor ao imóvel, aproveitando ao máximo o espaço. Agora, óbvio, o importante é que esse investimento não vire um prejuízo. Agora, por favor, Lu, me ajuda aqui. Quais cuidados eu, como cliente, tenho que tomar na hora de contratar uma empresa de móveis planejados ou para repensar minha casa, assim? O que eu devo pensar? Vamos lá. Queria abordar rapidamente o assunto que foi abordado com a Prime, né, com o Marquinhos, na questão do barulho. Isso aí tem prejudicado bastante a gente também, porque o imóvel residencial, ok, é tranquilo, a gente consegue entrar, montar em horário comercial. Agora, o imóvel comercial, com essa questão dos horários, as pessoas elas têm reclamado bastante por questões de barulho. Às vezes você tem um consultório de psicologia, dentista, clínica médica e uma infinidade de outros, advocacia. Então, assim, o barulho acaba atrapalhando. E as pessoas não entendem que aquele foi o único horário estipulado pelo prédio, pelo conjunto comercial, né? Então, isso tem atrapalhado bastante e eu acho que pedir um pouquinho mais de paciência nas pessoas, porque tem que ter esse cuidado. A gente tem que trabalhar também, tem que fazer essa questão da montagem. Então, é um curto período, às vezes dobra realmente o prazo da montagem. Então, assim, só um pouquinho de paciência de ambos os lados que tudo se resolve rapidamente. E agora, respondendo a esse assunto que você abordou, o pessoal tem muita loja de móveis planejados, muita marcenaria, e o pessoal, eles acham que é fácil. Você chega e fala, eu vou empreender, vou abrir uma loja e ok. E na prática não é assim, né? Na prática você tem que ter uma empresa muito bem estruturada, desde o comercial, para não vender gato por lebre. Então você tem que vender e entregar aquilo para o cliente, aquilo que você prometeu, aquilo que você vendeu, que você acordou ali no ato do fechamento. E um pós-venda mega estruturado também você tem que ter, porque acontece no trajeto ou bate, porque é muita gente manipulando aquele material desde que sai da fábrica. Então, assim, você não pode deixar o cliente sem respaldo. E muitas vezes o pessoal tem feito isso por aí. A gente tem pego reclamações desse nível também na loja, clientes que fecharam em outros lugares e não receberam o que compraram. Então, assim, o mais importante de tudo é ter isso tudo muito bem estruturado. Estruturar, tá. E aí tem alguma dica de como é que o cliente acaba identificando se a empresa é séria, se o material é de qualidade, se a entrega corre bem? Como é que a gente consegue filtrar? Tirando a LP, óbvio, das outras empresas, como é que a gente consegue saber, putz, essa empresa aqui é legal? O ideal é você pesquisar bastante antes de fechar, né? Pesquisa, temos aí as redes sociais, temos o Google para poder Reclame Aqui, tem muitos lugares onde você consegue pesquisar a idoneidade dessa empresa. Então, eu acho que vale muito essa pesquisa antes, você pesquisar sobre o produto, sobre a fábrica com a qual aquela loja trabalha e o perfil dela realmente, né? Como andam nas redes aí, na internet, o comentário. Aí sim. Trazendo um pouco para a questão de apartamentos, de imóveis, como é que fica, por exemplo, a montagem? Porque a gente falou das obras, Sim. né? Normalmente os planejados vão perfurando a parede, vão sendo colocados em locais estratégicos, até porque acho que esse que é o grande tchan do planejado, é aproveitar os nichos, os espaços, né? Como é que funciona esse tipo de aplicação e em relação a prazo? Uma das perguntas que a gente tinha tido, inclusive, aqui era, vou agora, dia 6 de dezembro, hoje, né? 6 de dezembro, eu quero ficar com uma sala bonita, com uma cozinha bonita pro Natal. Então eu vou lá, chamo a LP, vocês montam, desenham para mim um dia e depois pegam o material e montam até semana que vem. Essa questão de prazo... Pastelzinho de palmito. Essa questão... Eu tô olhando pra ela assim, você não pode falar nada. Eu tô levantando, cutucando, não tô falando, tô deixando. Essa da obra já tava dando uma bicadinha por baixo. Tá falando o quê? Não, mas assim, como é que fica essa questão da montagem? Não só de prazo, mas de know-how. Como é que funciona? Vocês que fazem tudo, o cliente que acompanha, fala, não, ali não pode furar, ali pode, como é que funciona? Não, na verdade a gente já faz esse projeto todo com antecedência, né? Onde vai furar, onde vai ficar aquele determinado móvel, já foi acordado, já foi feito em projeto, teve a aprovação do cliente, né? Então, já está tudo definido. Aonde vai furar? Questões, a gente pede planta hidráulica,
para saber exatamente onde passa encanamento, essas coisas, porque pode correr o risco. Olha só. Se o cliente não tem a planta, a gente opta por alugar aquele aparelho onde detecta onde passam os canos. Então, isso aí, a gente já tá tudo pré-definido. Não é na hora que a gente define isso. Não adianta o cliente chegar lá e falar, eu vou mudar meu armário de lugar, não quero mais aqui. Aí não dá. É planejado, É planejado. né? O nome fala por Pois si é. só, né? Por isso que é planejado. Mas e se o cliente não tem essas? Por exemplo, se eu quisesse fazer uma coisa no meu apartamento, eu nem sei onde passam os canos. Eu imagino, óbvio, né? Mas eu não sei. Aí a gente faz a locação desse aparelho onde detecta onde passam esses canos. Essa é a primeira alternativa, planta hidráulica. Segundo, zelador. Sim. Se o zelador não mora lá e não sabe. Aí você Aí o corre. síndico, Vizinho, entra o síndico. Aí depois, chama a parede. Hoje cara, em não tem outra dia, jeito. as novas construções, quando o novo proprietário compra a unidade, ele já recebe um QR Code. Nesse QR Code já está as plantas, ou seja, em 3D você já vê toda a parte hidráulica e elétrica do apartamento. Então muitas vezes esse QR Code que você abaixa diretamente no celular, você já consegue ver uma planta 3D tudo onde está passando e onde você pode fazer as furações. Então assim, isso está ajudando bastante as empresas, como ela comentou muitas vezes na escolha, etc e tal. Eu recebo inúmeras empresas. E muitas vezes entrega e não aparece ninguém para montar. Entendeu? Então, assim, os condôminos sempre tem que se precaver na questão. Não é questão preço do produto em si, mas sim você analisar as empresas, o histórico que ela tem. Porque não adianta chegar e muitas vezes fala assim que o condomínio é responsável, porque as pessoas encontram histórias falando que o condomínio é responsável porque deixou de fazer algo ou aquilo. Não é. Muitas vezes o próprio condomínio tem essa responsabilidade e não tem feito o dever de casa. É verificar a empresa de fato que vai entrar, porque o condomínio tem regras, e se não cumprir regras, o condomínio tem autonomia de proibir. Então assim, as pessoas têm que entender isso, porque eles vêm achando que são dono de tudo, na verdade não. Tem regras e devem ser cumpridas. E se não cumprir, eu tenho o poder de embargar essas Não, obras. já entendi, Então, já. já Fica sabe, tranquilo. eu tô Ninguém fora. aqui vai Quem ter manda coragem de fazer isso. Fica, calma, Eu tô calma. calmíssimo. Calma. Mas, ô, Lu, me dá uma ideia, assim, por exemplo, quanto tempo leva do momento em que o cliente entra em contato com vocês até o momento, vamos falar em partes, você pode explicar essas partes, mas imagina, do design e depois não sei se pagamento ocorre antes ou depois, mas fechado o serviço e instalação. Como é que funciona isso? A gente está falando de 3 dias, 4 dias. Exatamente assim. Pode variar o sabor se você quiser. Tem de carne, calabresa. Pode escolher, não tem problema. Muito bom. Na verdade, assim, nosso prazo contratual, ele gira hoje em torno de 60 dias úteis, tá? Úteis. A gente tem entre a entrega e montagem, tá? A definição de toda essa parte de layout depende muito do cliente, porque às vezes a gente fez um projeto, o cliente não gostou, aí tem que alterar, a gente faz a alteração. Geralmente a gente encanta na primeira apresentação, tem ficado assim, pouquíssimas modificações, mas acontece do cliente querer mudar. Então, a quantidade de mudanças que ele vai fazer, o tempo que vai demorar para isso ser definido, depende do cliente. Agora, o caderno executivo, essas coisas, em torno de 10 dias a gente já está entregando tudo para o cliente. Tá. Questão de entrega e montagem, né? Nosso prazo contratual, 60 dias úteis. A nossa fábrica, ela tem um prazo excelente. Eu não vou falar aqui porque não é critério de venda. Eu não utilizo isso como critério de venda, o prazo. Porque pode acontecer de atrasar. Atrasar dentro dos 60 dias, né? Então, o que acontece? O cliente, ele fechou com a gente. Geralmente, eu tô entregando antes, muito antes do prazo contratual. Então, assim, o cliente fica feliz comigo. Ele não fica pistola porque eu atrasei a entrega, entendeu? Então, tem funcionado bastante com a gente. Então, a dúvida é 60 dias úteis. Então, por exemplo, se eu chamar você hoje, até... Exceto final de ano. Ah! Exceto final de ano, bem lembrado. Final de ano as fábricas Marquinhos tá fecham. tendo um infarto aqui já. Marquinhos me chuta por baixo quando for assim. Se for o senhor Mago, como é que funciona em relação a final de ano? Porque essa foi uma pergunta, inclusive, que rolou aqui, de até quando pode ir entrega, montagem, compra, como é que funciona? Então, agora, final de ano as fábricas fecham, né, para férias coletivas. E isso a gente aperta muito o cliente, fala, olha, você tem até dia 20 de novembro para fechar, para poder te entregar antes das festas. Até 20 de novembro. Ferrou, então. Então, porque assim, a demanda, por exemplo, a fábrica esse ano, a venda foi excelente. Vendeu em 3 meses vendeu em 1 mês o que era para vender em 3 meses. Então, assim, estourou
Aí, para os caras darem conta, a fábrica está trabalhando 24 horas. A gente teve reunião com a representante essa semana e está trabalhando 24 horas, girando. Porque tem que entregar, tem que cumprir o prazo. Então, assim, era até finalzinho de novembro, eles estenderam um pouco mais esse prazo para implantação agora até dia 20 de dezembro para receber na segunda quinzena de janeiro. Então, assim, agora o pessoal já perdeu o prazo para entregar esse ano. Agora só o ano que vem. Então entrega, mas Compra consigo em fechar janeiro, alguma coisa hoje ainda. Exato, compra em janeiro pra gente fechar agora em fevereiro. Tá. Então se você quiser agora ir correndo lá no escritório da LP, ainda dá tempo de fazer a compra, não de receber, obviamente, porque a gente tá falando de janeiro, fevereiro, acho que até março, dependendo, né? Porque 60 dias úteis. É que por conta da rapidez na entrega, né, a gente consegue antecipar isso, mas não é critério de venda. Tá vendo? Então calma, sua casa vai ficar bonita, só infelizmente não é o The Flash. Então calma, a gente vai chegar nesse ponto aí. Agora, falando um pouquinho de casa, ou melhor, de conjunto de casas, tipo condomínio, você já deve ter tido briga no condomínio. Na semana passada a gente até falou de uma, inclusive, na qual rolou soco, cadeira, chute, gente voando. Dessa vez é diferente, até porque passamos desse nível, não somos mais assim tão bárbaros. Agora a questão realmente é perseguição. Agora a gente evoluiu um pouquinho. Dá uma olhada no que aconteceu com um síndico profissional aqui da região. Após sofrer várias perseguições, esse síndico teve uma vitória judicial. E essa é uma situação pra lá de rara, né? O Rodrigão vai poder até compartilhar, obviamente que no caso dele os 2,70 m ajudam, mas apesar de ser um síndico profissional reconhecido e com bastante destaque na região, nem tudo funcionou para esse síndico aí na imagem, cujo nome é Edson Júnior. Ele afirma ter sofrido perseguições dentro de um prédio em Santos e precisou da justiça para resolver o problema. Segundo ele, o problema se iniciou logo após a sua posse no cargo, que aconteceu em meados de 2016. Ele disse o seguinte: assim que eu entrei, eles já colocaram uma ação de anulação de assembleia. Esse tipo de mecanismo não permitiria que ele pudesse efetuar as operações e muito menos exercesse sua função. No entanto, após uma ação na justiça, ele conseguiu, enfim, assumir o posto. Bom, então, final feliz? Não, infelizmente não. Na sequência, os indivíduos entraram com uma ação para invalidar qualquer decisão de reforma ou de obra no ambiente. A postura de tentar atrasar e atrapalhar o rendimento do profissional se perpetuou até quando? A retirada dele da função. Em seu último ano, em 2019, o Edson afirma que houve até falsificação de documentos e se tornaram novos síndicos do edifício. Ele diz o seguinte, eles foram no cartório, registraram ata, foram até no banco e mexeram as contas dos prédios. Ele explica ainda que estava fiscalizando a lixeira do condomínio quando soube da notícia. Além disso, houve até remoção de todas as câmeras por partes deles. No sentido oposto, todos os outros moradores, assinaram um abaixo-assinado para anulação da nova direção, para justamente manter isso. Rodrigão, obviamente com você isso não acontece, eu já nem vou pedir mais móvel planejado na minha casa porque você já me assustou. Mas assim, quão frequente é o fato de eu desgostar do meu síndico profissional e logo não querer que ele atue lá? Na verdade tem muito disso, né? Eu tive um episódio recentemente na questão de um prédio recém-entregue na Praia Grande, onde eu já foi feita a assembleia de implantação, fui eleito pela maioria. A construtora ela não se opôs, ela colocou em votação em assembleia e todos determinaram pela contratação de um síndico profissional. Só que ao chegar no dia da assembleia de implantação, tivemos um condômino que supostamente já era síndico do condomínio onde ele morava anteriormente e já veio com palavras ofensivas dizendo: essa marmelada já está toda pronta. Já tem um síndico que a construtora definiu, etc. Mas a construtora em nenhum momento colocou os votos dela em questão, porque ela se absteve da votação. Então, assim, foi o que realmente estavam presentes. E a partir dali também já tive um problema na questão de perseguição. Perseguição na onde a gente realmente começa a ter dificuldades para a execução do trabalho, mas não desta pessoa especificamente, mas o que ele começa a contaminar o ambiente condominial. Então é uma pessoa que realmente ele não está agregando, ele está desagregando o ambiente. E com isso acaba dificultando bastante. Não considero como uma perseguição direta, entendeu? Por quê? Eu estava executando, eu tinha autonomia, eu estava contratando com o que o meu cargo me permite. Eu estava gerindo os funcionários de acordo.
Só que essa pessoa começou a ser truculenta ao ponto de não querer mais, ou seja, não ter mais diálogo. Porque normalmente eu tenho uma conduta. Qual é a conduta? De fazer um grupo de WhatsApp, de mão única com os condôminos, onde eu passo todas as informações do condomínio. E um grupo de WhatsApp com os conselheiros, onde tem a mão dupla, onde todos nós conversamos durante o dia. Não havia mais diálogos nessa questão. Então você já vê que vai degradando a questão da sua relação com o conselho. Mas e ele de era um fato, dos conselheiros. O que aconteceu de fato, assim, só pra me entender o que ele fez com você? Não fez nada. Na verdade, Só pra ele entender. simplesmente ele acabou contaminando os condôminos contra a minha gestão. Mas sem provas. Provas. Ele tá bem fisicamente? Tá bem. Sabe por quê? Eu chego a um ponto que, assim, eu acho que todos nós aqui, principalmente em obra, a parte do direito também, se a gente não se sente bem trabalhando no local, a gente pega nossas É a coisas e vida sai. que segue, né? Entendeu? Porque não é a questão da perseguição. Não, esse síndico, por exemplo, que ficou aí de 2016. que Em ele foi eleito, 2019, ele ainda foi tinha alguma coisa, guerreiro. eu falei, caramba, Ele foi cara, eu já guerreiro. tinha- Porque assim, eu já nem- vi E muitas desde vezes. o início já É. brigando. É Eu já negócio vi moral, né, pra eu advogados, sair. advogados subestabelecerem o processo, muitas vezes falando, eu não quero mais defender essa causa. Ou seja, porque aquilo lhe estava fazendo mal. Esse condomínio especificamente, eu entreguei. Eu falei assim, não há mais condições de você estar trabalhando no local. Porque você já não é mais bem quisto. Não porque você cometeu erros, não é isso. Mas o ambiente se torna hostil. Claro, não houve agressão, não houve perseguição, mas ele se torna um ambiente totalmente desfavorável para o trabalho. Porque você tem que ter um ambiente harmônico onde você possa desenvolver. Então essa pessoa deixou totalmente desarmonizado o ambiente. E isso realmente dificultou muito. Então assim, eu tenho essa percepção. Agora, ter 3 anos e achar que é uma perseguição, etc e tal, se torna muito complexo. Você foi um guerreiro, esse rapaz, entendeu? Tudo bem, ganhou uma ação, etc e tal, que muitas vezes leva-se um tempo. Sim. Leva-se um tempo para definir isso, entendeu? Então assim, a gente já tive condômino, já cuspiu na minha cara, etc e tal, mas assim, são coisas que as pessoas perdem a questão do até onde pode chegar a responsabilidade, etc. Claro que esses são episódios que você vai na polícia, faz um boletim, faz um corpo de delito, etc e tal, mas demorou-se muitos meses para ter um desfecho disso. Corajoso esse condomínio. Entendeu? né? Então, Esse- assim, Quase casas de família. é uma questão que as pessoas perdem a noção. Ah, eu vou bater que eu sei que eu não vou apanhar. E as pessoas não fazem ideia que a implantação do condomínio, acho que é o período mais difícil para todo crítico. mundo, tanto para o síndico. Por- Você está iniciando ali, você tem que começar tudo, você tem que ter uma boa relação com a construtora, porque vão surgir vícios ali que você tem que saber dosar do lado de cá. São condôminos que estão começando, às vezes é o sonho da pessoa de iniciar a vida ali, ter um apartamento, o cara lutou a vida inteira para construir, aí, cara, tem que ter muito bom senso ali dos dois Na lados. verdade, muitos me perguntam: ah, você pegou um filezinho, é um síndico novo, um condomínio novo, implantado, etc e tal. Eu sempre falo, o condomínio novo é o mais complicado que um condomínio velho. Porque o novo tem tanta coisa, gente, mas tanta coisa para ser feita, que, como o Jefferson falou, se não tiver uma relação boa com a construtora, você não conquista as coisas. Então, assim, você tem que ter essa relação com eles para que você possa fazer o trato. Agora, o condomínio que já é mais antigo, 10, 15 anos, que já tem a vida própria, eu acho que ele é bem mais fácil de você gerir numa sindicância do que propriamente o novo. Porque o novo você tem a garantia dos 5 anos, você tem que cobrar a construtora, você tem que fazer reuniões constantes. Existem problemas, e esses problemas só surgem depois que os condôminos começam a morar. E aí, meu amigo, é uma enxurrada. E aí você tem que ter esse discernimento e o equilíbrio emocional para conversar com as pessoas responsáveis. Porque é muito fácil chegar assim e falar, a construtora tem que fazer isso e tal. Não. Você tem que conversar. Chegar a um denominador comum, para que você tem que ver o teu coletivo. Eu não estou defendendo o condômino nem a construtora, estou pensando no coletivo. Muitos dizem, tem o síndico de construtora e tem o síndico de condômino. Na verdade, síndico profissional ele não tem nenhum nem outro. Ele tem que ser imparcial. Ele tem que pensar no coletivo. Quando é um ecoclube, etc., o que a gente está falando com muitas pessoas, você tem que defender os interesses coletivos. eu lembro bem da implantação da Coaplay, como foi. Entendeu? 1.432 apartamentos. É muita gente querendo falar, Logo no é início. dono disso, é dono daquilo, que eu tenho direitos, etc. Mal sabe os direitos que tem, de fato. Então, assim, a gente tem que defender realmente, porque a construtora ela tem um peso, ela tem muitas unidades ainda, e isso realmente
pesa na decisão. Eu tenho um caso engraçado para contar. Tem um condomínio da Praia Grande, que são 2 torres bem grandes e um conjunto com piscinas, parecia um clube, né? E teve quase uma briga generalizada. Porque o que acontece? Teve um dia a gente chegou, era de um amigo, ele levava a gente pra piscina, era liberado, podia entrar todo mundo. E um dia ele levou um amigo dele, ok. Aí numa outra oportunidade a gente estava indo na piscina com ele. E aí de repente chegou esse amigo que ele levou. Aí ele falou, nossa, que legal, você tá aqui. Ele falou, tu veio com quem? Ele, não, eu vi a porta aberta e eu entrei. Ele entrou com um cooler, ele foi pra piscina, ele aproveitou a piscina. Olha que loucura. E aí, depois, o síndico, em reuniões de condomínio, tudo... Eles... segurança é não, absurdo, nenhuma, cara. absurda. Inclusive, teve um tiroteio. Teve que legal. dentro desse... Eu ia te pedir o endereço, mas não passa mais não, que eu queria lá tomar uma cerveja, mas eu desisti. Eu ia levar seu cooler Quero também, né? passar longe. E quando o síndico proibiu, o síndico não, na verdade, em reunião, né, coletiva, eles proibiram o acesso de outras pessoas, os condôminos acharam ruim. Mas não é ruim, tem que ter organização. Entra qualquer um, vai qualquer um, não é um clube. É o que eu sempre falo para as pessoas. A gente, aqui eu vivi muito em clube, muitas vezes, porque a gente tinha os clubes aqui em Santos fortes, há 30 anos atrás. Já teve, Todo mundo tinha regra no clube. Você tinha que ir lá com a sua carteirinha, você apresentava carteirinha para entrar, você era obrigado a passar pelo chuveiro, Exame médico. o exame médico em dia, etc. E todo mundo cumpria. Por que em condomínio não se cumpre? Entendeu? Que a piscina no clube fechava de segunda-feira e não tinha Deus que fizesse o clube abrir de segunda-feira, que tinha que fazer a manutenção das piscinas. Chega numa segunda-feira de alta temporada, etc. Tem que limpar a piscina? Não, a piscina tem que estar aberta, etc. Não existe exceções. Porque se a água não está limpa, não está tratada, acaba tendo consequências para a pele do condômino. Então, assim, a gente tem que pensar, não é só no bem-estar, é nas consequências do coletivo. E as pessoas muitas vezes falam assim, mas esse síndico é muito chato. Não é questão de ser chato, ele está sendo pertinente ao ponto de ver o trato legal para todos. Criança que frequenta muito, tem muita irritação, etc e tal. Agora, se a gente não fecha, mas por que não fechou? Porque nunca existe o certo ou o errado. A gente tem que ter o posicionamento. Antigamente existia, hoje em clubes, porque eu moro em condomínio, eu sou proprietário, eu tenho direito e a piscina não tem que estar fechada. Amigo, tem regulamento interno, tem convenção, é aqui que se respeita. E vocês fez uma escolha, né? Exatamente. Escolheu viver em sociedade, né? Ali é uma sociedade, senão você vai morar em casa, que é essa... Exatamente, vai pra regra. casa, pega a tua piscina, fica 7 dias na semana, 24 horas por dia, não precisa limpar, aí vamos ver a consequência que você vai ter. Pronto. Entendeu? Você é o Mas único responsável por isso, né? as pessoas não entendem isso. Não entendem, infelizmente, o coletivo ele é muito difícil, sempre existirão pessoas. Você nunca vai conseguir agradar a todos. Não. E inclusive até, por exemplo, teve um caso já muito tempo atrás, quando eu morava no condomínio, que o pessoal falava que segunda-feira era o dia de fechar a piscina, que era um padrão, né? Eu trabalhei em vários condomínios aqui, sei que funciona dessa forma. Mas tinha a questão das pessoas que, por exemplo, quem tem salão de beleza? Minha folga é na segunda. É o único dia que eu posso usar a piscina, ela tá fechada. E aí cada um vai argumentar alguma coisa. Uns trabalham de turno, aí não pode abrir a piscina de manhã, não sei até o horário, o cara tá de turno, tem que fechar à noite. Ele fala, poxa, eu posso nadar de noite, cara, eu trabalho de turno, né? E não sei o que, quer fazer a troca de horário, mas não dá. Infelizmente, só tem que manter um geral, né? As pessoas, eu chego ao ponto de ter a percepção que as pessoas, elas querem mudar a forma, muitas vezes, de falar assim, não, você pode limpar a piscina limpa em 3 horas. Ou seja, eu estou seguindo recomendações de um profissional que faz a manutenção. Se ele fala para mim, Rodrigo, tem que ficar 24 horas fechada, a piscina fica 24 horas fechada e ponto final. Não é em 3 horas, porque você acha que é em 3 horas que faz a limpeza. Mas a água está cristalina. Não é esse o procedimento. Tem aspiração, tem toda uma questão de o cloro, a reação, etc. Aí você entra, você tem um problema de pele, você tem uma irritação nas vistas, vamos pegar a responsabilidade civil do síndico e vamos processar o síndico. Porque o síndico não teve peito para barrar aquela entrada ou fechar de fato a piscina. Então, assim, quando se trata de ambiente coletivo e bem-estar de todos no condomínio, e eu não falo só piscina, eu falo academia, salão de jogos, salão de festa, sauna, cinema, tudo isso cria-se atritos. Tudo. Infelizmente, as pessoas não conseguem viver no coletivo. Eu não vou entrar no cinema porque aquela pessoa que está lá não gosta dela. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou o síndico do condomínio, eu não tenho nada a ver com a sua relação com A ou com B. A questão é que você tem regras, você tem que reservar. E as pessoas assim, quando falam, vou entrar com processo, etc e tal, do síndico perante o condomínio perante o síndico, vamos ver até onde está realmente nivelado as coisas, da responsabilidade civil de cada um, entendeu? Esse é o grande problema.
Rodrigo, eu acho que o Bolsonaro tá inelegível. Se você quiser depois concorrer, porque agora só tem um lado. Aí a gente tem o Lula agora. Tem uma oposição. Tem uma oposição, não é isso? Mas eu acho que assim, eu sempre parto pela questão da convivência harmônica. Porque eu não gosto de chegar e brigar, mas eu sou o tipo de pessoa que se eu vejo que a pessoa tá com má índole e querendo prejudicar terceiros, aí ele comprou a briga com a pessoa errada. Porque aí eu vou usar de fato a lei. Porque assim, eu converso muito com os advogados, etc e tal, e a gente sempre procura não fazer as coisas erradas. Mas o que tem de gente espertinha querendo se beneficiar, pelo amor de Deus, viu? Acho que assim, eu vejo muitos idosos que sofrem, mulheres que sofrem, crianças, etc e tal. E, gente, não podemos fazer isso. A gente tem que ser igual para todo mundo. Só que aí quando recai para cima de mim, eu tive um episódio ontem, na Praia Grande, eu fui jogar uma garrafa de vidro num outro prédio. A síndica me chamou. Eu quero que você pague os custos. Eu falei, minha senhora, o custo não é do condomínio. Da onde veio essa garrafa? Eu acho que veio do 5º andar, etc e tal. Então eu comecei a contar onde que estava o 5º andar. Falei, é passível de chegar lá do 5º andar e rasgar o que rasgou aqui. Perfeito. O vidro todo estourado na varanda dela. No que eu estou conversando com a pessoa, antes esse condômino, não foi meu filho, que não foi o quê, que não foi nada. Não foi o filho dela é santo, tá? Eu fui até o apartamento e fui verificar os danos. Ela tá te acompanhando no podcast, mas pode continuar. Quando chegou lá pra mim, mas eu acho que tá porque eu já joguei no grupo. E no que eu apareci no prédio do lado e ela me viu, ela chamou a vizinha e falou assim, a senhora vai estar aí hoje à tarde? Porque já está solucionado o problema. Cíndy, pode ficar tranquilo, tá? Porque sabia que o chicote ia estralar. Entendeu? Então assim, por que eu falo isso? Porque eu estou embasado com imagens. Eu não vou falar nada aleatório. Então eu tenho imagens para provar. Então ela não vai ter argumentos falar que não foi o filho dela. Então assim, eu já ia, porque ela queria processar o condomínio. Mas a senhora pode fazer o que a senhora bem entender. Processar o condomínio eu não sei se é o melhor caminho. Mas eu vou ter um custo. Agora eu posso te dar a solução. Então me ajuda então. Na hora ajudou. Hoje às 5 horas da tarde está marcada a reunião da condômina com a síndica para resolver o problema e pagar os custos. Então, assim, a presença, muitas vezes, de você averiguar e não depender de terceiros, mas você vai em loco e verifica a questão, resolve muita coisa. Eu acho que se ao invés de Bolsonaro tivéssemos tido Salgado, não teria tido esfaqueado, não teria tido nada. Né? Nada. Se alguém queria te esfaquear, já desanimou. Não, O corte ia ser um arranhão. Já forte. começa por aí. Na pessoa. A faca entortar, já começa. Nesse monumento, nesse obelisco. O corte eu pegar mais embaixo, atrapalhar o nosso amigo. Bom, aí já é outra conversa. Uhum. Bom, você já percebeu aqui que você tem dicas de tudo quanto é área, tem até orientação aqui de maneira muito enérgica, assim, como você acabou de ver. Hoje, infelizmente, a gente até iria para perguntas no chat, mas para você ver, até mesmo Mark Zuckerberg, Elon Musk e Bill Gates ficaram com medo de nosso obelisco humano aqui, e aí eles até derrubaram a internet. Então, para você que está acompanhando agora, você deve estar acompanhando a versão gravada, infelizmente. Peço desculpas até por isso, mas fica aí, pode mandar mensagem, pode mandar sua pergunta no chat, nós tínhamos até enquete rolando, agora eu não consigo nem ver mais a resposta, mas pode mandar que depois nossos mestres aqui vão poder analisar e poder responder às suas perguntas. Então, gente, vamos lá. Vamos dar tchau. Começando, Marquinhos, que mensagem você quer deixar de final para quem estiver nos assistindo? É o seguinte, pessoal, eu sei que muita gente não gosta de barulho, tá? Não vejo o construtor, o empreiteiro como um mau caráter nessa história. Porém, eu deixo vocês bem tranquilos com relação a contratar a Prime. Pode contratar, eu não faço barulho nenhum. Quem faz são meus funcionários, são os meus colaboradores. E aí fica a dica então, e assim, aproveitando o gancho aqui das datas, dos prazos, a gente só tem prazo agora para segunda quinzena de janeiro e para começar fevereiro, tá? Então esse ano também acabou. Então quem reformou, reformou. Quem não reformou, segura. Peru de Natal lá na cozinha antiga ainda, né? Né, Luanda? Deixa pra eu trocar os móveis depois. Vai ser só em janeiro. 2024 tá aí, gente. É só ter um pouquinho de paciência que tá chegando. Então, se você quiser ter obra no melhor momento, no prime do seu momento, aí como é que é o arroba, qual o telefone? Prime Reforma, nosso Instagram, né?
para seguir o nosso Instagram. Na Prime Reforma você vai acompanhar as dicas lá também nas nossas postagens, nossas obras, nos acompanhar. E é por lá que consegue contato profissional, comercial? Contato profissional, comercial, tá tudo lá. Então, @Prime Reformas, ficou fácil agora de achar. E, obviamente, meu doutor do STF, qual mensagem você quer deixar? Natalina, por que não, para quem estiver assistindo? Natalina, já segue um Feliz Natal e Ano Novo para todo mundo aí, tá? Que aproveitem bastante o final de ano, que ano que vem seja muito bom para todo mundo. E na parte do direito do trabalho, o que eu posso deixar de dica e orientação para vocês é procurem sempre a consulta de um advogado, quando tiver dúvida, estiver precisando de alguma coisa. Às vezes, antes de tomar uma atitude que você possa se arrepender na frente, procure o conselho e orientação de um profissional de sua confiança, que às vezes você consegue ter uma melhor saída antes de adotar aquela postura. E um abraço e um bom final de ano para todo mundo. Nossa, apareceu até o vídeo da Globo. É? Imagina, que é isso? E para as pessoas que estão em problemas ou estão antevendo problemas, como é que elas contatam você? Tem o telefone pessoal do escritório, 41413332, que tem o WhatsApp, e o Instagram do escritório, @raioliveira. Eu gostei do Só telefone, entra- que é um telefone de tribuna, né? Tem um WhatsApp simples, rápido. 41413332. Tá com dúvida, manda no WhatsApp que a gente já responde. Tá vendo? Ó, então você já sabe, Ray Oliveira também é só pesquisar no Instagram, que fica fácil de achar. Por favor, minha musa, minha primeira dama dos móveis planejados. Eu saio daqui me achando. Bom, vamos lá, pessoal. Peço para seguir no nosso Instagram, alp.planejados. E vamos lá, galera. Se vocês têm interesse em reformar, já começar o ano com o pé direito, casa toda novinha, cheirando a móvel novo, agora é a hora. É pra gente começar a montar início de fevereiro. E agradeço mais uma vez o convite. Um Feliz Natal, um excelente ano novo para todos. Então, na dúvida, @ALPplanejados. alp.planejados. Ponto planejado, você consegue ter a sua casa feita ali em 2 dias. Não, sacanagem. A partir de fevereiro, para você, junto com a obra. A obra sim sai em 2 dias, a obra Express. Express, sim. Tá vendo? 24 sai, só programar. Vocês não viram a cara que ele tinha feito para mim já aqui, tá vendo? É isso, a obra Express. E, obviamente, e você, Mr. Salgado? Bravo. Aqui estamos, né? Apesar de ser enérgico nas decisões, a gente sempre procura fazer o melhor para os condôminos, sempre protegendo os interesses coletivos de todos vocês. A RS está aqui para auxiliar, ajudar e ter uma participação efetiva perante todas as construtoras ou até mesmo os empreiteiros que queiram fazer barulhos, mas a gente sempre coloca a regra do condomínio em ordem, e isso que é o mais importante. Ou seja, o que está em convenção ou regulamento interno pode ter certeza que estaremos cumprindo à risca, para que a gente possa atender. Claro, respeitando sempre, né? Não é um qualquer barulho que vai tirar o sossego da pessoa. A gente também estuda a questão dos decibéis para que a gente possa deixar bem claro isso. Existe uma regra e essa regra também é cumprida. Então, assim, não é qualquer barulhinho que vai incomodar a pessoa. E eu só tenho a agradecer a todos aqui por estar aqui novamente gravando esse podcast, e qualquer dúvida é só procurar na @RS _ a assessoria _ condominial, ou pelo site www.rsassessoriacondominial.com.br, que lá estaremos explicando. Tem vários artigos para que a gente possa debater, e o blog também ter uma participação efetiva dos condôminos. Tem que colocar o podcast lá também. Com certeza, já tá estou ficando uma programando. estrela podcast, exatamente, já está sendo programado e os podcasts já estarão subindo também na página. Tá vendo? Então, na dúvida, você já tem aí Prime Reformas, Ray Oliveira, ALP Planejados e agora RS Assessoria Condominial é o local para você. Hoje chegamos ao fim de mais um episódio, então, ó, antes de qualquer coisa, lembra, a gente precisa de você para ser mais, então aproveite para se inscrever no nosso canal e clique no sininho para ativar a notificação e ter acesso a todos os nossos episódios novos, episódios, aliás, que vão ao ar toda quarta-feira, ao vivo, tirando hoje que o Rodrigo deixou todo mundo incomodado, até das redes aqui de Wi-Fi que derrubaram, mas sempre estamos ao vivo para vocês às 10 horas da manhã. Agora, se você quiser conhecer um pouquinho mais desses membros aqui e de muitos outros, aqueles que vêm aqui todas as semanas, nesse caso nós temos uma reunião preparada especialmente para você, toda sexta-feira, às 6:30 da manhã, onde? Olha, para você saber mais, vá no nosso Instagram que a gente te conta um pouquinho mais, é o @BNI+Santos. Lá você vai encontrar o grupo que é mais para você. Aliás, o nosso lema final, até pra gente poder falar, juntos somos Mais! Valeu, gente!